Se você tem sua Bíblia nessa noite, eu quero que você abra comigo, por favor, uma passagem que a maioria de vocês consegue falar de cabeça, a maioria de vocês pela televisão talvez conheçam essa, e é linda, pois diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou esse mundo com todo o seu pecado e sua sujeira, sua podridão que existe. Ele ainda o amou tanto que deu o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite eu quero usar como tópico algumas falsas doutrinas na igreja hoje. Falsas doutrinas no corpo de Cristo hoje. Essa mensagem que acredito que Deus tenha me dado não é exatamente uma que alguém deseja pregar, para ser sincero com você. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite vão ter uma dificuldade em entender, e não que você é menos inteligente, não me entenda mal, mas por causa da profundeza em que Satanás tem tentado instigar os poderes das trevas por centenas e centenas e centenas de anos para acabar com o despreocupado. E eu vou fazer o meu melhor para tornar algo bem simples, que você possa entender da melhor forma. Preferiria pregar uma mensagem que é elevadora, mas sinto que essa deve ser pregada. Falsas doutrinas que estão na igreja hoje, abaixe sua cabeça. Pai Celestial, nos ajude hoje. Eu peço que o teu Espírito venha se mover de uma forma que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. E oro pelas pessoas que me assistem pela TV. Que o teu Espírito venha se mover graficamente sobre a alma deles. Precisamos da tua ajuda nessa noite. Pedimos a tua unção e pedimos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Isso que vou tentar trazer para você nessa noite tem invadido tanto a igreja do Deus vivo, que basicamente corre como se fosse um fio, e em alguns casos como um rio, em meio a quase que toda a igreja protestante no mundo que se diz ser cristã. Até mesmo alguns pentecostais acreditam nela. Eu não tenho a menor ideia se ela está no meio da doutrina católica ou não, não tenho certeza. Mas acredito que isso que vou dizer possivelmente trouxe mais condenação a pessoas que morreram perdidas eternamente, mais do que qualquer outra coisa que o inferno já instigou ou colocou no mundo. Não começou ontem e não começou no mundo. Não podemos culpar as grandes instituições de educação por isso que tem destruído tanta gente. Não podemos culpar o mundo por literalmente ter prendido o coração de milhões com essa doutrina. Infelizmente, isso saiu do meio da igreja. Começou no 3º século depois da ascensão de Cristo. Na verdade, começou com um homem que é chamado de pai da teologia, Agostinho. Aurelius Agostinus era o nome dele. Nasceu nos anos 300. Um homem que amava muito a Deus, mas em seu aprendizado ele
permitiu que ele pouco a pouco tentasse responder às perguntas em relação a Deus que talvez nenhum ser humano pode responder. Ele se colocou no lugar de Deus e inventou doutrinas que fez com que milhões se perdessem. E depois, no século 1500, João Calvino nasceu e literalmente pegou essas doutrinas que Agostinho escreveu e as tornou nisso que quero tentar explicar para você nessa noite. Vou te dar um pouco de história a respeito de Calvino. Muitos de vocês, talvez a maioria de vocês, muitos de vocês pela televisão já ouviram o termo, eles são calvinistas, ou é calvinista. A maioria de vocês pode não saber o que queria dizer, alguns de vocês sabem, mas quando o termo é usado, e é usado frequentemente, porque deixa sua marca através da maioria das igrejas cristãs, não todas, mas a maioria, veio dessas doutrinas que vou tentar mencionar nessa noite. Acredito que todos são erros grotescos. Calvino era tão dedicado a seu propósito e sua busca nessas doutrinas, que ele matou centenas de pessoas só porque discordavam dele. E em meio a esse espírito nasceram essas doutrinas que prendem milhares de pessoas em sua própria destruição. João Calvino disse que a presciência de Deus é baseada na predestinação e que a vontade de Deus é a causa de todo mal moral. Eu quero que você escute. Vou repetir. João Calvino disse que a presciência de Deus é baseada na predestinação e que a vontade de Deus é a causa de toda maldade moral. Isso é mentira. Ainda assim, ele tenta elevar que Deus é puro e sem culpa. Essa primeira mentira do inferno, e a razão pela qual é difícil de pregar e difícil de entender, é porque Satanás tem escondido tanto no pensamento do homem. E essa primeira mentira das trevas é o seguinte: que o homem é totalmente depravado. Você nota que existe um pouco de verdade na maioria dessas doutrinas errôneas que vamos tentar mencionar nessa noite. O senhor Calvino ensinou sobre a depravação total de homens e milhares de pregadores hoje ensinam a mesma coisa. E o que isso quer dizer? Todos admitimos que o homem é uma criatura caída, está perdido, não pode se salvar, é impossível para qualquer ser humano, independente de quão inteligente, educado e culto, rico ele possa ser, ele não pode salvar a si mesmo. Todos nascem com uma semente de pecado dentro deles. O único que nasceu sem pecado é Jesus Cristo. Aleluia. Mas essa doutrina ensina que o homem é tão depravado que ele não tem uma habilidade de si mesmo de buscar a Deus de forma alguma. Não há nada que ele possa fazer em seu pecado, em sua maldade e em sua prisão para tentar alcançar a Deus. Nada. É o que ensinam. Que ele é incapaz de fazer qualquer movimento em direção a Deus. Consequentemente,
ele está em um estado que ele só tem como pecar. Ele não tem escolha. Olha, isso é parcialmente verdadeiro, como disse. O homem que não é salvo está em um estado pecaminoso e não pode fazer nada, a não ser que ele venha a Jesus. Mas essa doutrina vai além e diz que na vida cristã, e essa é a razão pela qual alguns de vocês já pensaram muitas vezes, e nós vemos pregadores que dizem: você vai sempre pecar. Estou falando de cristão. Você não tem escolha senão pecar, você tem que pecar um pouco todo dia. Nós vamos pecar, Deus sabe que vamos pecar, não tem nada que podemos fazer. Nós somos cristãos pecadores e é assim mesmo. Isso é mentira. Deus não salva no pecado, Ele salva do pecado. Vocês alcoólatras estão me ouvindo pela televisão e você tem esse problema, sua vida está acabando e está sendo destruída pela bebida, e você diz: Jimmy Swaggart, eu tenho que sair dessa bagunça, glória a Deus. Você não tem que fazer parte de uma igreja em algum lugar e ainda continuar preso a um Cristo que pode quebrar essas correntes e quebrar essa prisão e libertar o cativo e te libertar da prisão, desse cativeiro, desse jugo. Não há inferno como o inferno das drogas. O peso sobre as costas, o tormento do condenado. O poderoso governo com bilhões de dólares nunca conseguiu libertar um só cativo. Não existe poder humano, não existe poder científico que possa quebrar o jugo das drogas quando pega um ser humano. Mas eu conheço um poder nessa noite. Eu conheço um poder nessa noite. Eu conheço um poder nessa noite que pode tirar aquela agulha da sua veia e pode tirar aquela sujeira do seu nariz e pode curar você e quebrar o jugo do pecado sobre a sua vida e elevar o homem acima das trevas e plantar seus pés em um solo firme. Jesus Cristo salva do pecado. Glória a Deus. E eu não tenho nada a ver com esses incipientes, palativos, laxativos espirituais, que hoje chamam de evangelho, mas mantêm muitos presos até agora. Agora alguns de vocês acordaram, hein? Agora deixa eu te falar algumas falácias sobre o pecado que mencionam no púlpito todos os dias. E tudo isso é mentira. Nos ensinam que o inverso, quando você é salvo, você não peca mais. É uma piada. Alguns ensinam que os pecados de um cristão não são bem pecados. É o que algumas igrejas ensinam, gente. Alguns ensinam que quando o cristão peca, Deus perdoa automaticamente aquele pecado sem ele confessar. É perdoado sem ele se preocupar. Outros ensinam que Deus não vê nossos pecados. Somos cristãos, então Ele não vê nossos pecados. Mentira. Alguns ensinam que nossos pecados não são colocados na nossa conta. Outros ensinam que todo pecado passado, presente e futuro é perdoado automaticamente. Não. Mas essa Bíblia ensina que os cristãos podem pecar. Diz que se qualquer um pecar, glória a Deus, porque não para aí. Diz que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo, que é propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do pecado do mundo inteiro. E diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça.
Cristão, você não tem que andar carregando condenação com você. Se você tropeça e cai, se levante e continue segurando na mão de Jesus e andando em direção da glória, porque o sangue de Jesus pode te limpar se você pedir e confessar, acreditar e largar este pecado. Ele perdoa você de todo pecado. Aleluia. Mas se você acha que pode seguir essa vida cristã e fazer o que você quiser e tudo vai ficar bem, você está errado. Não importa se o seu nome está no livro da primeira igreja, conhece tudo que é pregador e tem mais vida com Deus que Billy Graham, Oral Roberts, Jimmy Swaggart e todos. Aleluia. Muito bem. O homem pode buscar a Deus, até o homem que não é salvo pode buscar a Deus. Glória a Deus por isso. Estava perdido sem Deus e sem o seu filho quando ele veio me buscar. Glória a Deus. Não somente o Senhor Calvino ensina a depravação total do homem, mas se você ensina isso, você tem que ensinar o próximo também, que é uma mentira e é eleição incondicional. Chamamos isso hoje em dia de predestinação ou hipercalvinismo. E simplesmente quer dizer que Deus selecionou algumas pessoas para irem ao céu e outras para ir ao inferno. Pare para pensar nisso. A eleição incondicional é uma mentira. Em algum lugar, nos íons do passado, antes de você nascer, Deus olhou para a linha do tempo. Essa mentira diz que Deus apontou para você e disse: aquele para o céu, outro para o céu, aquele para o inferno, aquele para o céu, e por aí vai. Esse ensino está em muitas igrejas. E ensinam que ele não somente faz isso, mas fez isso antes dos séculos começarem. Na linha do tempo, em outro mundo, antes do mundo ser criado. Você já tinha sido selecionado para o céu ou para o inferno. Agora, isso é demoníaco, vem do inferno. É a doutrina mais repulsiva que o inferno já criou. Pensar em um Deus de amor, e a razão pela qual li a passagem bíblica hoje, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, é repudiar essa doutrina infernal da eleição incondicional. Se você está me ouvindo nessa noite, você pensa em seu coração que alguém te contou essa mentira e você acreditou: eu não tenho escolha, já está decidido, não há nada que eu possa fazer para afetar minha salvação, não há uma necessidade de ir até Deus. Se eu sou eleito para ser salvo, automaticamente vou ser salvo qualquer dia desse, e se eu for para o inferno não posso fazer nada. Isso é uma mentira do inferno, é uma mentira do poço do inferno, diretamente de lá. Essa doutrina destrói todo evangelismo, literalmente acaba com toda tentativa do homem de alcançar esse mundo. O mandamento de Jesus Cristo de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que é que estamos na televisão lá no Brasil? Por que é que estamos na televisão lá no Peru, na Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai? Por que estamos na TV, na Guatemala, Costa Rica? O que estamos fazendo lá? Por que estamos gastando dinheiro todos os dias para passar na TV da África, nas Filipinas? Por que esse pessoal atrás de mim gasta milhões de dólares tentando levar o evangelho ao mundo inteiro? Por quê? Porque já foi decidido? Por que as igrejas estão aqui? Se essa podridão, essa sujeira, essa doutrina aí, se for verdade, por que você não fecha a igreja? Queime todas as Bíblias. Está me ouvindo? Coma, beba e se case. Esqueça tudo, porque já foi decidido, você não pode fazer nada sobre isso. Isso é uma mentira do inferno. Não acredite nisso. Primeira Timóteo 2:4 diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é bem claro, não é mesmo?
que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer ver os russos salvos. Deus quer ver os chineses salvos. Deus quer ver os africanos salvos. Deus quer ver os esquimós salvos. Deus quer ver o bêbado salvo, quer o drogado salvo. Deus quer o cidadão de bem salvo, que não é salvo e acha que está salvo. Deus nos quer salvos. Aleluia. A razão pela qual levamos esse evangelho ao mundo inteiro é por causa do seu poder e porque Deus quer que todos venham a Ele. Essa doutrina da eleição incondicional é mentira. Em terceiro lugar, se você crê na eleição incondicional, então você tem que acreditar na expiação limitada de Jesus Cristo. E o que isso quer dizer? A expiação limitada de Jesus Cristo. João Calvino ensinou, e muitos ensinam hoje, que quando Jesus sangrou e sofreu naquela cruz, é verdade que ele veio, é verdade que ele sofreu, é verdade que ele morreu, mas ele só morreu por alguns. Eles dizem que ele não morreu por todos, ele morreu por alguns. Pense nessa declaração. Simplesmente porque só alguns podem ser salvos. Simplesmente porque somente um número pequeno pode aceitar a Jesus. Me levanto e choro, assim como esses ministros aqui, mas isso não vale nada se somente alguns podem ir até Deus. Você que está ali testemunhando para o seu vizinho, não vale nada, porque se aquela pessoa foi selecionada para ir para o inferno, ele nunca vai ser salvo, de acordo com essa doutrina infernal de John Calvino. Deus o tenha onde quer que ele esteja nessa noite. Quando Jesus sofreu e se pendurou naquela cruz do Calvário, ele não se pendurou ali pelo homem branco, ou só pelo homem negro, ou pelo moreno, ou pelo amarelo, ou pelo vermelho. Ele não se pendurou ali só pelos judeus. Ele não se pendurou ali somente por vocês que têm olhos azuis. Ele não se pendurou naquela cruz somente por uma minoria. Ele se pendurou naquela cruz por todo pecador que existe na face da terra e que existiu nesse planeta Terra. E vou bradar isso até que eu não tenha mais voz, proclamarei em tudo que é casa: Jesus salva, e o sangue dele lava mais branco do que a neve. Jesus salva, Jesus salva. E é para todos que quiserem. Não creia nessa mentira, meu amigo. Não acredite nessa podridão das trevas do inferno que tenta fazer com que você acredite que alguns podem ir, mas você não pode ir. E alguns de vocês me assistindo pela televisão acreditam nisso. E pensou, queria não acreditar. Dava de tudo no mundo, Jimmy Swaggart, se pudesse, mas não há nada em meu coração, não há nada lá, eu não consigo. A única razão pela qual você não consegue é porque você não quer. Aí na sua sala mesmo, aí no seu quarto, Senhor, aí aonde você está, nesse quarto de hotel, não importa onde você está, Deus está com você, até mesmo aí num bar, na esquina de algum prédio aí da cidade. Se você olha para esse pregador aqui que prega para você pela TV, dizendo que Jesus Cristo pode salvar sua alma, não importa quem você é, não importa quanta barba você tem, quantos palavrões saem da sua boca, não importa quantos cigarros você já fumou, não importa a escuridão no seu coração, se você olhar para Jesus, Ele limpa o seu pecado, Ele transforma a sua noite em dia, Ele muda a sua vida, Ele te levanta e quebra os julgos, porque quando Ele se pendurou naquele madeiro, foi por mim e por você, o filho de toda a mãe. Glória a Deus. O diabo está tomando um soco no olho hoje. O olho dele está roxo agora.
Essa mentira que você contou, essa podridão infernal que você cuspiu e continua cuspindo, glória a Deus, porque milhões e milhões de pessoas nesse mundo inteiro agora estão vendo que podem ser salvos, que não tem que estar perdidos sem Deus, ir para o inferno, viver a vida sem Jesus, e que Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. É isso que o Evangelho quer dizer, boas novas. Boas novas. Escuta o que eu estou dizendo, boas novas. Cristão, tire essa tristeza da sua cara. Pare com isso, são boas novas. Jesus salva, são boas novas. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. São boas novas. Nós não temos que ir para o inferno. Boas novas. O bêbado pode ficar puro e a prostituta pode ficar santa. São boas novas. Jesus morreu por nós, ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. Boas novas. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu não gosto quando você fica empolgado demais com isso, não. Melhor que ser um defunto igual você. Você pode sentar na frente de um televisor e ficar todo empolgado com a novela. Todo empolgado com o seu time. Mas eu estou falando de algo que, quando todas essas coisas já tiverem acabado, que vão brilhar como a luz do sol para todo sempre. Boas novas, que você pode ser salvo. Você não tem que ir para o inferno. Você não tem que estar perdido. Você não tem que se desviar. Jesus morreu por você. Há uma mansão construída por você lá em cima. Tudo que você tem que fazer é dizer que é sua. Tome posse nessa noite. E sim, eu me empolgo com isso. E eu sei que alguns de vocês, litúrgicos, religiosos, ficam chateados. E eu sei disso. A única vez que você levanta a mão na vida é para falar que é ir no banheiro. Às vezes eu esqueço que estamos ao vivo. Às vezes eu esqueço que não tem como editar isso. Mas eu me alegro mesmo. Eu amo Ele. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. E a próxima mentira que contam é não só a mentira da depravação total do homem, da eleição incondicional e da expiação limitada de Jesus Cristo, mas da graça irresistível. E o que isso quer dizer? Simplesmente quer dizer que aqueles que Deus chamou não têm escolha senão aceitar. Aqueles que Deus existiu não podem aceitar. E se a pessoa não vem a Deus, quer dizer que Deus não chamou. E ele não pode ser salvo, é uma perca de tempo tentar salvá-lo. Isso é mentira, uma mentira do inferno. Destrói o livre-arbítrio e transforma o homem em nada mais do que um sistema de computador programado. Entendeu? Você só existe. Você não tem escolha. Você está flutuando em um vácuo espiritual e tudo já foi decidido. Não crê nisso. Não crê nisso. Quero falar do último aqui. Hoje eu não falei muito dos primeiros 4. A maioria de vocês balança a cabeça afirmando e diz: é isso mesmo, eu creio nisso, irmão Swaggart, no que você está pregando, mas esse último aqui vai ser um problema, hein? Porque, na minha opinião, esse último fez com que mais pessoas fossem para o inferno, mais do que qualquer outra coisa nos Estados Unidos, e é pregado nos púlpitos. Alguns de vocês não vão gostar de mim quando eu acabar de pregar hoje.
Você ia até querer sua oferta de volta, mas agora já é minha. O último é chamado de perseverança dos santos. Você crê na perseverança dos santos, irmão Suega? Claro que acredito. Mas vamos colocar em uma língua entendível. Esse é o quinto passo, o quinto ponto na doutrina de João Calvino, do relacionamento de Deus com o homem e o relacionamento do homem com Deus. Segurança eterna incondicional é uma mentira. Segurança eterna incondicional quer dizer que se a pessoa é eleita incondicionalmente, ela não pode se desviar. Mas antes de prosseguir, eu quero dizer algo aqui. Alguém pode dizer, não, espera aí, irmão Suega, eu acredito na eleição incondicional, mas não nos outros. Bem, você não tem como acreditar na segurança incondicional sem acreditar nos outros. Você pode pensar que pode, mas não pode. Um está perto do outro, estão juntos. Segurança incondicional eterna quer dizer que a eleição salvou a pessoa e mantém a pessoa. Muito bem. Eu tive um pregador, estava falando com ele uma vez. Era um bom homem, amava a Deus, mas acreditava nessa doutrina da segurança eterna incondicional, o quinto ponto de Calvino. E eu falei, meu irmão, você quer me dizer que quando acontecer o arrebatamento, e esse homem era um homem de Deus, e eu o amava. Nós temos ótimos homens que acreditam em uma doutrina terrível. Quando o arrebatamento acontecer e Jesus Cristo voltar, você está me dizendo, eu perguntei para ele, a trombeta de Deus toca, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e nós que estamos vivos aqui vamos nos encontrar com Ele nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Você está me dizendo que não importa aonde aquele cristão esteja, se ele está em uma boate, fazendo uma dancinha, é sério, enquanto uma banda está tocando aquela musiquinha famosa, não sei como é que eles fazem aquilo. De repente o amigo dele vai olhar e olha só, cadê o amigo? O homem que estava dançando na boate. Foi arrebatado. Damos risada, mas é o que eles ensinam. Você está me dizendo que o homem que está bêbado, especialmente quando a palavra de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você está me dizendo que esse homem que já esteve salvo e agora está bêbado, vai ser arrebatado, e que dois que cometem adultério vão ser arrebatados porque já estiveram salvos. Alguns que estão usando drogas, desviados de Deus, xingando toda vez que abre a boca, vão ser arrebatados quando Jesus chamá-lo. Ele abriu a boca e disse, sim, é isso que vai acontecer. E eu falei, meu irmão, eu não consigo acreditar nisso. É uma mentira do inferno, não creia nisso. Muito bem, então, escute aqui com atenção. Vamos dizer, só para argumentar, que talvez isso esteja certo. Não está, é do inferno, mas vamos dizer que está certo, tá? Vamos dizer que quando você realmente é salvo, não importa o que você faça depois, você nunca pode se perder, você nunca pode se desviar. Vamos dizer que seja verdade, não é, mas vamos dizer que seja. Bem, Deus nunca remove a vontade do homem dele. Ele nunca viola o livre-arbítrio de um homem. E se um homem quer virar as costas para Deus, você quer me dizer que ele não pode? Se ele deseja se desviar de Deus, alguém fala, mas ele não vai. Não é isso que a Bíblia diz.
Alguns são entregues a um sentimento depravado quando viraram as costas para o Todo-Poderoso Deus. Quando Deus salva um homem, Ele não remove sua vontade, Ele não destrói seu livre-arbítrio. E se existe algum de vocês, eu sei que existem, me assistem agora, e estou deixando você nervoso agora, você não está vivendo para Deus, você não se importa com as coisas de Deus ou com Jesus Cristo, e sua conversa é cheia de palavrões, com sujeira, com insinuações, e você está no mundo, você é do mundo e o mundo está em você, e você não sabe nada de Deus, e você acha que porque alguém te falou que supostamente você foi salvo no passado, você não tem que se preocupar. Você perdeu sua comunhão com Deus, mas você não perdeu sua posição, você ainda está salvo. Isso é uma mentira do inferno, não creia nisso, você vai para o inferno se crer nessa mentira. Olhe para Jesus e volte para Ele, deixe Ele te limpar dessas coisas, desse pecado. Converta-se agora. Ao mesmo tempo, não deixe que o diabo consiga te enganar, que toda vez que você comete um erro, que você perde sua salvação. Isso também é mentira. Escuta aqui, cristão, o único cristão que Deus, deixa eu falar de outra forma, a única pessoa que Deus vira as costas para ele, é a pessoa que vira as costas para Deus. Ouviu bem? Não importa quem você é, está aqui hoje, não importa quem você é assistindo pela televisão, não importa quantos erros você fez, alguns de vocês já choraram tanto por algum hábito ou um pecado, que querendo largar isso, que a pessoa até se afoga nas lágrimas. Não importa quantas vezes você caiu em meio à sujeira, na derrota, se você se levantar e segurar nas mãos de Jesus Cristo, Ele te levanta toda vez, Ele te limpa toda vez, Ele te ama toda vez, Ele te abraça toda vez, e Ele te leva até o portal de pérolas se você deixar. Estou sendo claro? Vocês estão me entendendo? Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu vi um jovem que eu conhecia sua família, eu conhecia ele. Eu não sei se ele tinha sido salvo ou não, mas assim, vivendo a vida mais suja que você pode imaginar. Ele estava fazendo tudo que é coisa ruim que você pode imaginar. E ele morreu na garupa de uma moto, andando em uma rua molhada, e bateram atrás de um caminhão. Acho que ele nem viu a morte. E posso contar mais detalhes da história, mas não faz sentido. E eu fui para o funeral e o caixão estava diante do púlpito ali. Difícil achar alguém que vivia uma vida tão ruim quanto aquele homem vivia. E eu vi o pregador dizer às pessoas: ele tinha sido salvo, perdeu sua comunhão com Deus, mas nunca perdeu sua posição, foi direto para o céu no momento que morreu. Milhares acreditam nessa doutrina infernal e milhões morrerão perdidos. Você pode dizer: mas Jimmy Swaggart, depois que o homem entra no reino, ele não quer mais sair, e eu oro para que seja verdade. Mas Deus não destrói nosso livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher. Essas doutrinas que Calvino nos entregou, que tem infiltrado a igreja do Deus vivo, condenou a milhões de pessoas. Mas quero terminar com isso aqui da palavra de Deus. Apocalipse, em sua Bíblia, o último capítulo. As palavras de João, começando com as palavras de Jesus. Capítulo 22, versículo 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem.
E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos Tua Santa Palavra nessa noite, fizemos o nosso melhor. Eu oro para que de alguma forma, de algum modo, tenhamos deixado bastante claro. Eu oro para que o Teu Espírito venha abrir a porta do coração deles nessa noite. Eu oro, ó Deus, para essa alma não escute mais essas mentiras das trevas, mas que diga: Senhor, estou voltando para casa. E eu peço em nome de Jesus, amém. Suas cabeças baixas, os olhos fechados. Acredito que Deus quis que eu pregasse essa mensagem para você pela televisão, você assistindo, você que está aqui nessa noite, nessa arena, em Birmingham. E quero fazer uma pergunta simples: você já aceitou o sangue precioso de Jesus? Você pode, se quiser. Você pode, se quiser. Você quem escolhe. Você não tem que pensar ou esperar no talvez. O diabo pode ter mentido para você e dito: está tudo decidido, mas não está. Você é quem toma a decisão. Você toma a decisão. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Quantos aqui nesse coliseu, com milhares de pessoas nessa noite, podem dizer: irmão Swagger, eu creio que a porta foi aberta para mim, em meu coração nessa noite. Eu não estou vivendo bem, preciso de oração e preciso de Deus. Escute esse termo agora. Eu sinto em meu coração e creio que se eu aceitá-lo, Ele me aceita. Não importa quem eu sou ou de onde eu vim. Eu preciso de oração, não estou vivendo bem. Você pode levantar sua mão? É para Deus ver, eu não vou te envergonhar, prometo isso. Uma mão ali, uma mão ali, uma mão ali. Aqui na área principal, Levante, por favor. Obrigado, obrigado. Nas arquibancadas, quantos podem levantar a mão? Obrigado, eu estou te vendo. Obrigado. Até lá em cima, continue levantando a mão. Até lá em cima, aqui no meio também. Estou te vendo, obrigado. Mas quantas pessoas? Continue levantando. Até lá atrás, ore por mim. Até lá atrás, ore por mim. Obrigado. Aqui à minha esquerda. Levante a mão. Levante a mão, continue levantando. Obrigado, irmão Swagger. Ore por mim, irmão Swagger. Eu preciso de oração e não estou vivendo bem. Estou vendo sua mão. Obrigado. Continue levantando a mão. Continue levantando. Obrigado, obrigado. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todos que estão aqui se levantem. Eu vou pedir enquanto milhares de pessoas oram. E eu não quero que você vá embora, a não ser que você tenha que ir. Só vamos te segurar mais alguns instantes. Mas preciso de todo cristão nesse lugar que conhece a Deus. Preciso que você creia em Deus comigo. Não somente aqui nesse coliseu nessa noite, mas milhares que assistem pela TV vão ser salvos. E eu quero que todos vocês que estão aqui, que levantaram as mãos, venham. Eu quero que vocês desçam esses corredores, quero que vocês fiquem de pé aqui nessa noite. Quero que publicamente você dê um passo de fé aceitando a Jesus. Vai ser a melhor escolha que você já fez. Nunca mais vai haver um outro tempo na sua vida como esse. Enquanto eles cantam, eu quero que todos vocês que levantaram as mãos venham. Mães, tragam filhos que não estão salvos. Pais, tragam filhas que não estão salvas. Esposas, tragam maridos que não estão salvos.
Esposos tragam esposas que não estão salvas. Filhos tragam os pais que não estão salvos. Cristãos tragam seus amigos que não são salvos. Convide a quem está do seu lado e venha enquanto eles cantam. Come unto Jesus, give him your life today. Come unto Jesus, let him have his way. Come on tonight, he loves you. I know there are things in your life you think he can forgive. He'll forgive and forget, my friend. He'll show you how to live. Come unto Jesus, give him your life today. Come unto Jesus, Come unto Jesus. let him have his way. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger por alguns instantes, por favor. Olhem para mim. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus ama você, todos vocês. Em segundo lugar, com Deus não existem perdedores. Você está no lugar certo. Ele diz que você vai nascer de novo. Pense nisso. Paulo disse: uma nova criatura em Cristo Jesus. Nessa noite Ele está te chamando, assim como Ele parou por um instante no mar da Galileia há 2000 anos atrás e disse aos pescadores: venham e sigam-me, e farei de vocês pescadores de homens. Ele está falando com você assim como falou com Mateus, o coletor de impostos, dizendo: sigam-me, e farei de vocês o que vocês querem ser no seu coração. Da mesma forma, o mesmo objetivo, você pela televisão, Ele está chamando você, através de todas as mentiras das trevas, os poderes do inferno, Ele está te chamando, porque Ele te ama, e Ele quer trazer você para perto dEle, e te dar luz eterna. Se você permitir que aconteça em seu coração, você pode perguntar: como eu recebo isso, Jimmy Swagger? Como recebo isso? O que tenho que fazer? Eu gosto da maneira que um pregador batista falou. Eu não acho que posso melhorar isso. Ele disse: você traz o pecador e Deus traz o Salvador. Eu gostei disso. Só isso, mais nada. Agora eu vou fazer a oração do arrependimento. E quero que você ore comigo. Quero que você creia de todo o seu coração. Você não tem que repetir isso para ser salvo. Você só tem que buscar a Deus. Mas eu já estive onde você está, e eu meio que sei o que você precisa dizer. E eu quero que você repita em voz alta junto comigo. E quero que você seja sincero. Não importa se você é jovem, mais velho, branco, negro, não importa. Quero que você creia de todo o seu coração. Você pela televisão, quero que você ore na sua casa, ou nesse quarto de hotel, no seu escritório, onde quer que você esteja agora. Não importa, Ele te salva, aí mesmo, enquanto ora. Vamos abaixar a cabeça, por favor. Fechar os olhos. Vamos orar. Querido Deus do céu, estou cansado do pecado e da minha vida antiga. Perdoa-me, por favor. Limpa-me, lava-me com teu sangue precioso. Limpa-me de toda injustiça. Disseste em tua santa palavra
Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se confessarmos com nossa boca o Senhor Jesus e acreditarmos em nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, seremos salvos. Em obediência à tua palavra, agora eu faço o que o Senhor mandou. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos e Ele vive nesse momento. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, meu Senhor e meu Redentor. E eu acredito agora que Ele me ouviu, que estou lavado, que eu estou limpo, que eu estou transformado, sou redimido. Eu creio, agora eu estou salvo. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Senhoras e senhores, a cruzada que você está assistindo agora foi tirada dos anos 80 e foi parte do grande mover de Deus que tocou todo mundo naquele tempo específico. Se você quiser comprar um DVD desse culto, você pode ver o preço aí na tela e eu garanto a você que vai ser mais uma bênção para você. Foi algo maravilhoso ver o que Deus fazia naqueles anos, quando centenas de milhares entenderam quem era Jesus Cristo e foram salvos. E não há nada nesse mundo que se compare. Você precisa ter um desses em sua casa, um DVD desse culto específico que você está vendo, vai ser uma bênção para você. E eu quero te pedir, por favor, pegue o seu cartão de crédito ou seu cartão de débito e vá ao telefone e faça o seu pedido agora. Nós vamos enviar para você. Nós te amamos e Deus te abençoe.